Bora lá, essa daqui é a parte 2 do livro da prospecção fanática. E se tu ainda não assistiu a parte um, é só tu voltar, vou deixar o link aqui embaixo, tu assiste, até mesmo a playlist, já assiste todos de uma vez só, para te entender desde o início, né? Então aqui a gente vai pegar o capítulo 4 até o capítulo 6. Então bora lá, no capítulo 4 ele vai falar para ti sobre tu adotar uma metodologia equilibrada de prospecção. Ou seja, ali, a base toda da estratégia de prospecção que ele usa para te ter aquele sucesso que ele vai garantindo ali desde do primeiro capítulo, é tu ter esse equilíbrio entre, eh, quais são as empresas que tu vai prospectar, qualidade dessas empresas e também a eficácia que tu vai ter ali no teu processo de prospecção, né, isso é bem interessante. E ele fala também que cada território, cada empresa, cada produto, cada serviço, cada base de cliente é diferente. Então tu tem que construir com base na tua lista e da tua empresa. Tu tem que entender muito bem qual seria o cliente ideal da tua empresa, tudo mais. Aí aqui eu coloco até uma analogia essa foto aqui para te entender isso de uma forma bem específica. Às vezes tu fica te comparando, aí ele fala sobre isso também, que para te não te comparar com vendedores experientes ou empresas de tamanho diferente. Você precisa ter uma abordagem balanceada para a tua realidade atual, assim tu consegue manter o equilíbrio ali do pipeline, né, cheio de oportunidade todos os dias. Aí eu faço essa analogia junto contigo aqui do sapato que ele tá justo no teu pé, aquele sapato que serve para ti, e tem um sapato que tá folgado, tá maior que o teu pé. Por que seria isso? Tu tá te comparando com uma empresa que já tá com mais mercado que tu, ou então já tem mais base de cliente que tu, e tu tá comparando o teu processo com isso, a tua prospecção ela vai ser diferente. A mesma coisa se tu estiver te comparando com um vendedor que já está mais tempo no mercado. Ele já tem uma base de clientes ali que já compraram dele, ele pode pegar referências, ele pode pegar indicações. Então, isso daqui que ele aborda nesse capítulo para te ficar bem antenado a isso, e tu ficar bem alinhado também com esse processo de prospecção, para te não acabar saindo do equilíbrio e entrar em uma espiral ali de fracasso te comparando com o outro, porque tu não vai conseguir ter sucesso assim, né. Aí legal, aí a gente passou para o capítulo 5, que é um dos capítulos que eu te recomendo ler também, que é um capítulo bem interessante, ele vai falar de quanto mais você prospecta, né, mais sortudo tu vai ficar. Então, não existe sorte, a sorte que ele coloca aqui está no trabalho, ele vai falar as 3 leis fundamentais da prospecção. Isso daqui é muito bacana, cara, tu tem que ler esse capítulo aqui, de uma forma detalhada, anotando cada etapa. Aí eu vou te explicar e fazer um resumo aqui com base na minha experiência, né, pra te também já pegar o que eu sei, de outros livros que eu já li, até mesmo aplicando tudo isso aqui, e a gente vai avançando para te construir esse conhecimento, né. Aí ele fala dessas 3 leis fundamentais da prospecção para ter um fluxo estável de clientes potenciais. Aí a primeira lei que ele cita é a lei universal da necessidade, ou seja, ele vai afirmar ali que quanto mais você precisa de algo, menos provável será de tu conseguir esse algo. Aí como é que tu pode levar isso como base, né, para te entender? Quando tu tá ali focado em vender, porque tu precisa pagar uma conta, o teu cliente que tu tá apresentando a proposta, ele vai sentir o cheiro, ele fala o cheiro do desespero, né. Ele falou: "O fedor do desespero", ele até coloca isso, ele fede de longe. Então tu tem que tá sempre a tua vida tá um fracasso total, tu não tá conseguindo, tá todo endividado, tá todo lascado, mas tu tem que estar focado no cliente, em ajudar o cliente. Com confiança. É difícil, eu sei que é difícil, mas só que ele fala dessa lei universal da necessidade. Se está buscando muito algo, provavelmente esse algo vai correr de ti, ainda mais se depende de um terceiro, né, tem que, eh, criar uma relação com um terceiro para ele te dar algo. Então tu vai acabar sofrendo com isso. Aí ele coloca aqui também, quando toda a esperança de sobrevivência está em 1 ou 2 contatos, a probabilidade de fracasso cresce exponencialmente. Por quê? Tu vai querer muito, muito mais que o cliente. Aí a venda ela não é assim. A venda ela se torna a venda, né, quando o cliente quer mais do que tu.
e se tu tem só um ou 2 contatos potenciais ali no teu pipeline, como ele fala, no teu CRM ou até mesmo no teu WhatsApp, tu vai fazer muita questão daqueles leads ali, daqueles contatos, e tu vai acabar dando muita atenção para ele e vai falar: "Pô, esse cara aqui tá desesperado, talvez o produto dele ou o serviço dele não seja tão bom". Se ele tá desesperado por cliente, não é bom. Logo, não é bom. Então tem que ficar bem ligado nisso aí na hora de fazer essa aí ele fala de lei de atração, eu não acredito muito nisso, né, mas ele coloca aqui: "É mais provável conseguir algo quando você está focado. Por outro lado, quando você está desesperado, você foca mais nos seus pensamentos, no que o sucesso exige, né. Você começa a focar no que vai acontecer se não conseguir aquilo que precisa, atraindo assim um fracasso". Aí ele faz essa conexão com a lei da atração. O que é que isso daqui quer dizer? Que tu vai, acabar fugindo das tuas atividades básicas ali. É isso. Que é prospectar, que é ligar todos os dias, atrair pessoas potenciais que podem fazer uma reunião de venda contigo e conseguir vender. O que é que vai acontecer? Tu vai começar a ficar focando no pensamento de que se eu não vender vai dar errado. Aí tu passa horas, perde muito tempo do teu dia focando: "E se eu não vender vai dar errado?". Aí tu tem uma reunião só agendada: "E se eu não vender vai dar errado? Se eu não vender vai dar errado", aí tu chega na reunião, tu não vende. Então tu vai atrair o fracasso, né, porque tu não focou nas atividades principais. Aí ele fala de lei da atração, aí se tu acredita, legal, eu não acredito nisso. Então, outra coisa aqui, as pessoas são capazes de sentir o desespero de longe, aquilo que eu te falei. De acordo com a tua atitude, com o teu tom de voz, com as palavras que tu usa, se tu tá falando muito rápido, se tu tá falando, meio inseguro ali, tu tá desesperado ali para a pessoa fechar, e cria um sinal de alerta, né, na cabeça do cliente, ele vai falar: "Pô, não vou comprar agora porque esse negócio tá meio esquisito aqui, esse cara tá meio ansioso, é melhor deixar para depois", e analisar com mais calma esse produto aqui. Então é um sinal de alerta de sobrevivência da outra pessoa. Aí tu tá querendo sobreviver também, aí a outra pessoa percebe isso, a gente é ser humano e acaba sendo um animal também. Então a gente tem esse essa sensação, né, a gente consegue sentir o outro com base no que ele fala, na comunicação, nos gestos dele, na parte visual também, o não verbal comunica mais do que o verbal, então tem que ficar bem ligado nisso, e a pessoa consegue sentir. Então os clientes potenciais, eles vão repelir vendedores que, são carentes e patéticos, que seria tu ficar buscando a atenção daqueles 2 contatos, ao invés de tu ter 30 contatos para te falar, tu não vai ligar muito se a pessoa te rejeitar, não vai ficar ali em cima do cliente. Então, tu também atrai esse tipo de pessoa, porque tu vai ficar porque os teus clientes potenciais, eles se rodeiam de clientes, de pessoas, eu coloquei cliente aqui, eu errei na hora de digitar, de pessoas que exalam confiança. Então ele vai querer estar próximo de ti porque tu tá confiante. E o contrário, a gente sempre vai repelir, o ser humano é assim, ele julga mesmo. Então ele vai repelir quem é desesperado, quem é inseguro, quem é tímido, quem não tem confiança. Então, e tu tem que ficar muito ligado nisso. E ele fala: quando você fede ao odor imundo do desespero, as pessoas não querem fazer negócios com você". O desesperado, ele age de maneira ilógica, aumentando toda essa situação. Tu começa a fazer algumas coisas que tu não faria naturalmente ali, tu não seguiria o processo. Aí ele dá o exemplo da Sandra, que ela tem um pipeline de novas oportunidades e, com consequência, ela mantém uma consistência ali de atrair novas pessoas e, consequentemente, ela está vendendo muito. Aí isso aqui é bem bacana. Aí outra lei que ele coloca, a segunda lei universal, é a regra dos 30 dias, né. Aí ele fala do caso do Greg. O Greg, ele parou de vender em março, ali, ele não prospectou nada em dezembro, isso daí refletiu em março, porque ele ficou ligando para os mesmos clientes antigos que jamais fechariam o negócio, ou seja, ele caiu na primeira lei também de querer mais que o cliente. Aí ele parou de prospectar porque se sentiu um perdedor e achou que a solução dele era ligar para quem já tinha reunido antes, ou então algum cliente antigo que ele já tinha prospectado. Ele se iludiu achando que ligar para clientes antigos era prospectar e começar a buscar soluções mágicas. Ele começou a buscar a solução de: "Tá, eu tenho que arrumar
um jeito mirabolante aqui de fazer uma venda, tem que ter um gatilho mental de não sei o quê para fazer a venda aí é legal, por isso que é legal tu ler esse capítulo, porque ele explica detalhado, isso aqui eu fiz um resumo para ti. E ele acaba entrando na espiral da morte, né, ele explica essa espiral da morte, que é tu não prospecta, tu vai acabando os teus leads e tu vai sentindo esse efeito. Então, para resumir essa parte aqui dessa lei da regra dos 30 dias, é que a prospecção que você faz nos 30 dias, ela só vai gerar resultado nos próximos 90 dias. E se tu parar de prospectar durante um mês, tu já sabe que se eu parar de prospectar agora em janeiro, em março eu vou ter dificuldade de vender. E isso daqui é real. É real. A gente começou um negócio novo em outubro, ali do zero, tava patinando. Novembro não foi tão bom, dezembro já melhorou. A gente não parou de prospectar, tá? A gente sempre prospectando. Tem forma de prospectar sem ser ligação fria, né? Mas a ligação ela é muito, 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 muito interessante, é muito legal. Aí, beleza. A terceira lei agora é a lei da substituição. Aí ele explica o caso do Rick. Aí o Rick ele era um gerente de vendas, ele estava falindo, estava tudo ruim. Aí ele mandou todo mundo prospectar, ele entrou na equipe e mandou todo mundo prospectar durante aquele mês, incansavelmente. 2 meses depois ele teve o maior pico de vendas da empresa e ele ganhou até uma placa lá, ele até explica. Só que depois do próximo mês, depois do terceiro mês ali, ele parou de prospectar para fechar negócio e as vendas caíram de novo. É a clássica montanha-russa das vendas, né? Porque prospecta é aquela ideia lá do início, que tu precisa prospectar quando tá bem e também quando tá ruim. Então, para te não ter essa montanha-russa, tu tem que ficar na constante ali, sempre prospectando, sempre vendendo e criando novas oportunidades. Aí ele diz aqui, um exemplo, né? 30 prospecções tem uma taxa de fechamento de 10%. Aí tu fecha um negócio. Quantas prospecções te restam? Aí ele faz um cálculo bem bacana para te entender. A maioria das pessoas responde 29, né? Tá, eu fechei um, agora eu tenho 29 leads, mas na verdade tu tem 20 leads ali. Então restam 20 para te fechar mais dois negócios, né? Aí ele explica, matemática. Em média, você fecha apenas um negócio a cada 10 prospecções que coloca no pipeline. O resultado vem quando você fecha um negócio. Os outros 9 não são mais prospecções viáveis, porque tu meio que já queimou a tua margem estatística ali, né? Isso quer dizer que o seu funil terá uma redução de 10 prospecções ao invés de uma. Então, tu fechou uma, tu tem que prospectar mais 10, mesmo que tu não tenha abordado esses 9 aqui. Porque tu já sabe que a probabilidade desses 9 fecharem é muito baixa. Então tu já considera como se fosse descartado, mas tu vai falar, porque tu tem que estar sempre com essa regra de estar substituindo. Então isso daqui vai variar muito da tua taxa de conversão. Aí agora você precisa substituir essas 10 prospecções para manter o pipeline cheio. Isso daqui é estatística pura, né? A minha formação, ela vem dessa base estatística, né? Fiz doutorado, fazia análise multivariada, um monte de coisa. Então, para mim, isso daqui faz total sentido e é assim que eu levo essa parte de prospecção, venda, ligações. Tu tem que medir, o capítulo 6 ele vai falar sobre isso também, já estou te antecipando algumas coisas. Tu tem que medir muito bem esses dados para te conseguir ter esses percentuais, né? E entender quando é hora de agir em cada situação. Aí essas leis universais que ele fala, é muito interessante isso, porque parece ser só uma ideia, mas isso daqui é aplicado à realidade, tu vai conseguir desenvolver. Eu faço isso daqui. E é muito bacana, cara, muito interessante. É por isso que eu te recomendo ler esse capítulo. Aí aqui eu coloquei um desenho, né, para te entender a montanha-russa das vendas. Tá muito bem aqui, tu para de prospectar que tu cai. Depois vai lá em cima, cai. Aí fica nisso. Então a ideia não é tu ficar, ou tu te manter sempre no topo aqui. Aí tu tem que entender o que é que fez tu chegar no topo. Ah, no mês passado eu cheguei no topo das minhas vendas aqui, no auge, porque eu fiz 40 prospecções ali. Agendei 50 reuniões. Então tu vai continuar agendando 50 reuniões para te manter no topo. Ah, André, pode cair um pouco? Pode, mas estatística não vai variar, vai ficar sempre ali em cima. Aí tu parou de fazer uma atividade básica ali, que seria ter novos leads, novos contatos potenciais quentes para agendar reunião, aí tu vai cair, tu vai lá para baixo.
Aí vai ficar nessa montanha-russa. Todo vendedor, toda empresa passa por isso. Eu falo vendedor porque todo empresário é vendedor. Então, é isso que eu acredito, né. Então se tu hoje tem uma empresa, tu tem que tu vai vender melhor que qualquer outra pessoa, não existe a possibilidade de tu contratar alguém lá vender melhor que tu, porque tu entende todo o teu processo e também como convencer o cliente, ou até mesmo nem convencer, qualificar o cliente para ele comprar o teu produto. Aí ele coloca aqui a anatomia de uma venda, de uma baixa nas vendas. Tu tem que saber onde tu falhou, é aquilo que eu falei. Assim como tu tem que saber o que é que tu acertou, tu tem que saber onde tu falhou para te tomar uma decisão rápido. Aí o que acontece quando tu tá embaixo ali? Tu toma decisões precárias, que tu começa a procrastinar, falta de foco, medos, preguiça, culpa tudo ao redor para não culpar a nós mesmos, né. Aí ele fala da lei universal da necessidade. Não pune os outros, ela vai punir nós mesmos. O segredo então é olhar no espelho e assumir a culpa dos teus erros para te conseguir entender qual parafuso tu tem que apertar para te ajustar e começar a vender de novo. E assim você vai começar a mudar o futuro e corrigir, tu não vai ficar focado no passado ou então focando no futuro que não aconteceu. Tu começa a corrigir o que está funcionando, o que não funcionou e lembrar daquilo que funcionou. Aí a primeira regra das baixas em vendas, se estiver em um buraco, pare de cavar. É isso, tá ruim. Aí beleza, tá ruim, eu vou parar aqui e analisar o que está acontecendo. Aí tu volta a prospectar, porque tu sabe, ele fala aqui, respire fundo, toda consciência das emoções negativas, tem que tomar, consciência de tudo isso, que só está piorando e comprometa-se a prospectar e bater as suas metas diárias de prospecção. Aí que está o segredo. Todo o processo comercial, ele parte desse princípio que é a prospecção, são novas oportunidades boas todos os dias ali para ti. Se tu tem novas oportunidades boas, tu não vai ter fracasso em vendas, porque todo mundo tem uma taxa de conversão. Aí, por exemplo, tua taxa de conversão é 10%, tu sabe que tu precisa de 10 oportunidades boas todo dia ali para fechar uma oportunidade, diária. E isso daí que tu tem que focar. Aí não fique pensando no que pode acontecer se não conseguir, nem um segundo. Sem arrependimento, sem futuro, não está no passado. Aí ele é meio redundante nesse capítulo aqui, que ele volta, aí ele dá exemplos, aí ele vai, eu extraí aqui a base, tu vê que eu repeti algumas coisas, porque é, assim, o livro para reforçar a ideia e tu conseguir criar essa conexão do pensamento, né. Aí a palavra-chave desse capítulo aqui é consistência, cara. Consistência e tu não parar de prospectar, tu seguir essas regras, e tu só vai conseguir seguir as regras que ele coloca lá, as leis, se tu tiver consistência no teu processo. Aí bora lá, capítulo 6. O capítulo 6, conhecendo os seus números e controlando suas taxas. É um capítulo bem bacana também, eu recomendo tu ler, ler e anotar esse capítulo aqui que tu vai entender a fundo essas ideias. Aí ele coloca aqui: "A venda é um jogo de números sim". Aí ele faz um contraponto ali entre pessoas que seguem gurus que falam que não é um jogo de números, que é um negócio ali, uma técnica diferente, mas na verdade é um jogo de números, eu acredito nisso aqui também. Tu tem que números, tu precisa de pessoas entrando em um número e saber exatamente quanto é a tua taxa de conversão. Hoje, por exemplo, minha taxa de conversão no meu negócio, ela é 40%. Eu estou em 40%, é uma taxa ali de sócio, né. Todo sócio tem essa taxa, todo dono de empresa pode chegar até 60%, mais que isso é loucura, assim, já é nível Flávio Augusto, que entra na reunião, a pessoa praticamente já está dando pix para ele, né, então tem essas questões. Sempre tu tem que buscar melhorar, lembra dos capítulos anteriores, sempre das habilidades, né. Sempre tu busca melhorar. Hoje tá 40, posso chegar em 41, 42, 45, então eu sempre foco em melhorar. Logo quando eu comecei entrei nessa nova empresa, a minha taxa era 30%, na verdade era 20%, aí agora tá melhorando. Já passou de 40%, mas eu quero chegar em 50% ali de conversão. Essa é uma meta pessoal minha. Aí beleza, números ou, tá, deixa eu voltar aqui. É uma simples fórmula matemática, é isso que ele fala. O que você coloca no pipeline, qualidade, e quanto de quantidade determina o que você terá no teu pipeline, né. Qualidade e quantidade, é isso que tu precisa para te ter sucesso, tem que controlar essa taxa. O número, o números ou o quanto
são ciências das vendas. E o Q, a qualidade, é o tamanho do potencial cliente, qualidade, nível de qualificação e a profundidade da conexão e tu também saber quem é o tomador de decisão. Isso daí é a qualidade do teu lead. Tu tendo tudo isso aqui, nessa qualidade, tu conseguindo qualificar bem ele, e tu tendo um volume de pessoas qualificadas, aí tu tem um processo muito bom. Então é uma fusão que ele explica, ciência e arte, e é um pouco de cada. Aí ele faz uma comparação com atletas de elite, né, que sempre que tu perguntar alguma coisa para ele, ele vai te falar um número. Por exemplo, o Bolt lá da corrida. Pergunta para ele: "Quanto foi o teu tempo dessa semana?" Ele vai te falar: "Ah, eu fiz isso". "E quanto tu quer chegar?" "Eu tenho que fazer isso para chegar nesse número aqui". E os atletas ele tenta moldar essa ideia dos atletas de elite que é bem bacana também. Aí ele diz: "Tu tem que anotar tudo, todos os números sobre as tuas atividades". Aí eu coloquei algumas aqui que ele cita. Eh, Quantidade de ligações, quantidade de reuniões, quantidade de ativações ali de contatos, que podem virar oportunidades e número de vendas que tu fez naquele dia. Tu vai anotando e tu vê quanto tu precisa fazer na semana, quanto precisa fazer no dia. E tu entendendo quanto você faz em cada, bloco de tempo, em cada tempo, né, em quanto tempo, aí tu lá na frente ele fala sobre os blocos de tempo, horas de ouro, aí vai ficar legal encaixar essa ideia depois. E a diferença entre a eficácia e a eficiência. Aí ele explica que a eficiência é a quantidade de atividade que tu está gerando, e a eficácia é a razão entre a atividade e o resultado. Aí ele, eficácia mais eficiência é igual a desempenho. E ele dá alguns exemplos aqui. Você pode ser altamente eficiente em fazer ligações, faz 100 ligações em uma hora, porém suas ligações não trazem nenhum resultado efetivo. Não agenda nenhuma reunião de vendas e não adianta nada, você não é efetivo. Aí ele faz essa, para te explicar também a ideia da eficiência. Não adianta nada tu ser muito bom em uma atividade, de executar a atividade, mas essa atividade não te gerar retorno, né, não gerar ROI ali do teu investimento de tempo. Ali por outro lado, você pode fazer 10 chamadas e agendar um cliente potencial, mas se esse cliente você será mais eficaz que o exemplo anterior, mas extremamente ineficiente. Em uma hora, tu só agendou um cliente e tu só fez 10 chamadas. Aí tu tem que encontrar um equilíbrio de, o máximo de eficiência que tu tiver e o máximo de eficácia que tu puder. Por exemplo, o meio termo entre 50, eu faço 50 ligações e agendo 10. Então tu tem ali um meio termo que fica bem bacana, sempre os extremos são ruins, né. Aí o segredo está no equilíbrio, coletar dados e analisar variáveis. Tu tem que ter isso para te saber qual parafuso tu tem que ajustar ali, qual parafuso tem que resolver. E o que garante você ser honesto consigo mesmo, a gente fala sobre isso também. E manter os pés no chão para você saber onde pode melhorar. Você não pode se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo. Aí eu peguei algumas frases, mas como eu te falei, esse capítulo é muito bom também. Recomendo tu ler, que tu vai extrair muita ideia interessante dali, até mesmo do teu próprio negócio. Aí ele fala você não pode se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo. Por que ele fala isso? A maioria dos vendedores, eu depois vou ler esse caso do funcionário que eu resumi aqui. A maioria dos vendedores se iludem achando que está trabalhando muito, está fazendo muita ligação, mas na verdade quando tu vai olhar efetivamente quanto tu fez, acaba não sendo tão interessante. Aí, como é que eu faço? Tu tem que ter sempre algo visual aqui para saber o teu progresso. Eu tenho uma meta aqui final, eu vou conseguir bater, seriam 20 oportunidades, né, 20 leads, eh, abordados, bora colocar assim, e eu tenho um exemplo visual, não sei se vai dar para conseguir ver aqui. Aí eu vou marcando um xizinho, e eu vou vendo quanto mais próximo eu tô. Aí tem dias aqui que eu consegui fazer poucos, porque é sábado e domingo e tal, aí é um número menor de leads que chegam. Aí, por exemplo, hoje eu fiz só um até agora. Então eu tenho que melhorar esse dia de hoje. Aí eu ligo, coloco aqui e eu marco uma bolinha nos que me atendem, né. E e os que eu consigo agendar, eu coloco numa planilha. Mas tu tem que ter algo visual que tu consiga entender ali se tu tá próximo do teu objetivo ou não. Porque às vezes tu fica só no lado mental ali, ou empírico, achando que tu tá trabalhando muito, porque o vendedor ele trabalha muito.
o empresário ele trabalha muito, só que tu pode estar focando teu tempo em atividades que não te geram vendas ou não geram resultado. Aí tu tem que ter isso na ponta do lápis e também um esquema visual para te conseguir saber em qual momento tu tá. Aí beleza, o caso do funcionário, ele fala que achava que tinha feito muitas ligações, nada estava dando certo, ele entrou e foi ajudando. Ele perguntou se anotou, aí o funcionário disse que não anotou nada, não tem nenhum esquema visual. Aí ele foi buscar no sistema e foi contabilizando junto com ele, quantas ligações ele fez. Aí no final o cara achava que tinha feito muita ligação, mas na verdade ele percebeu que só tinha feito 12 ligações em 7 horas de trabalho. Ou seja, ele foi extremamente ineficiente, e ele relata a importância de ter anotações visuais, que eu acabei de explicar, porque é muito mais fácil tu te iludir achando que não tá dando nada certo, do que tu ir lá e fazer o trabalho. Então, toma muito cuidado com isso. E a frase que fecha esse capítulo aqui é: anote os seus números. Anote os seus números que tu vai conseguir ter um sucesso maior em vendas, em prospecção, em qualquer área da tua vida que tu queira melhorar. Aí, o próximo capítulo eu vou deixar aqui para te clicar e assistir, e aqui embaixo também tá a playlist completa para te já ir vendo um atrás do outro,